Esqueci o salto. Paz. Irmãos, obrigado, pastor. Muito obrigado, pastor. Eu me sinto honrada de estar com vocês. E me sinto parte da igreja já. Estou feliz, muito feliz. Amém, irmãos? Então, como depois de 2 meses, eu tenho tempo para orar, pensar, preparar. Assim que hoje também trouxe um slide para você acompanhar. Porque é um tempo que eu busquei aproveitar para trazer conteúdo, que eu creio que é importante. E quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado. Na verdade, estava conversando um pouco com a Jolima um dia, e ela fez menção a um tema, e saiu esse título, esta palavra que eu estou trazendo hoje, assim que eu quis prepará-la para todos sermos ministrados. Espero que seja tanta bênção como tem sido para mim. Se você quiser acompanhar com a Bíblia, mas vamos ler muitos textos. Habitualmente, eu não faço muito pregações temáticas, mas hoje vai ser temática, então é melhor você me acompanhar ali. Se você é muito bom de Bíblia para ir buscando e tudo mais, aí pronto, dá certo. Amém? Mas antes de entrar na palavra, quero convidá-lo a orar comigo pela palavra nesta noite. Senhor, quero te agradecer mais uma vez pela vida dos irmãos, agradecer pela vida do pastor, da pastora e todos os líderes, as ovelhas e cada um, Senhor, dos membros. Nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Finalmente, ela é a única que transforma, que levanta, que muda, que santifica. E queremos estar atentos para isso. Peço, Senhor, que mesmo que sejam muitas, talvez, informações, conselhos, palavras, elas fiquem no nosso coração, os princípios, as verdades do Teu reino, que elas possam se converter em guia, em direção, em caminho, para todas as nossas escolhas, todas as nossas decisões. Em nome de Jesus, eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Vamos começar no texto de Êxodo. Não sei se está saindo aí. O Luiz que está colocando já está aí? Êxodo. Agora sou eu que estou perdida aqui no meu tablet. Deixa eu me achar, que agora não me achei mais. Cadê? Está aqui. Pronto? Êxodo capítulo 14. Vamos ler versículo 10. Eu coloquei só 10 e do 13 ao 17. Isto é uma história, só quero introduzir aqui, tá? Não é aqui onde eu vou pregar, mas quero que preste atenção no que o Senhor está mostrando nesse texto aqui. Diz assim, Êxodo capítulo 14, verso 10, 13 ao 17, diz: E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e é que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Versículo 13, Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Triste, né? Mas enfim. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco, e eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, e em todos os seus exércitos, e nos seus carros, e nos seus cavaleiros. Amém. Creio que, se não todos, a maioria de nós, ou já limos, ou já ouvimos, a maioria, pelo menos eu, né? Pelo amor de Jesus. A história do Mar Vermelho, que foi uma das, porque houve tantas obras miraculosas, maravilhosas de Deus, quando tirou o povo de Israel do Egito. Mas eu não quero entrar na história em si, eu só quero trazer algumas verdades que esse texto tem para entrar na mensagem. Primeira coisa que eu quero que preste atenção com respeito do que estava acontecendo naquele tempo. Deus tocou em Faraó, tocou bem tocado, né, com 10 pragas e a morte dos primogênitos. E a Bíblia diz que foi Deus que fez tudo isso. E Faraó falou: vai embora, não suporto vocês mais, não quero mais morte, vai. E mandou eles ricos e expulsou eles do Egito. Mas a palavra diz que quando eles já estavam caminho, né, saíram, ele se arrependeu. E os líderes junto com ele falaram: para que os deixamos ir? Vamos atrás, vamos trazê-los de volta. Vamos mostrar que nós somos e o poderio que nós temos. E a Bíblia também registra, irmãos, que foi Deus que permitiu tudo isso. Eu estou acompanhando a leitura com o Franklin, os irmãos, tem sido muito bom para nós, tem sido uma bênção. E os que estão lendo de forma cronológica, já leram esse texto. E sabem que toda essa história diz
que foi Deus que endureceu o coração, que foi Deus que tocou, que foi Deus, tanto no povo como em Faraó. Então, todas as coisas nós vemos o poder de Deus, a soberania, a grandeza do Senhor. Mas a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de Faraó para mandar eles atrás dos israelitas, para Deus destruir por completo os egípcios e dizer para Israel: eu livrei vocês, e mostrar que ele era o Senhor. Isso que o texto está nos contando. Agora, quando os israelitas, e aqui onde eu quero que você preste atenção, levantam os olhos e veem que os egípcios estão vindo, a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor. Mas se você lê a história, esse clamor não foi bem clamor, foi aquela murmuração habitual que eles tinham, porque a Bíblia diz que eles clamaram ao Senhor falando para Moisés: nós queríamos morrer no Egito porque você não nos deixou. Eu não coloquei toda a história porque é uma história que você conhece, mas você pode conferir ela em casa. A Bíblia diz que eles começaram a murmurar de novo, a falar: queríamos morrer, lá tinha sepulcros, nós te falamos lá que era para nos deixar, para que nos trouxe, e toda aquela falação. E a Bíblia diz que Moisés se levantou e olhou para o povo e falou: escuta essa frase a gente gosta muito, mas vamos analisá-la e pensar nela. Não temais, estai quietos e veja o livramento do Senhor. Amém. Até aí? Amém. Ok. Que hoje vos fará. Amém. Porque os egípcios que hoje viste nunca mais vereis para sempre. Isso é uma promessa de Deus para esse povo, dizendo: eu vou livrá-los. E ele dá um conselho e diz: estejam quietos, parem. Estejam quietos e vejam o que o Senhor vai fazer. Agora o versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vos calareis. E esse calar era literal: parar de murmurar, que não aguento mais vocês. Cala a boca. Vocês vão ver o que Deus vai fazer e, como habitual, engolir as suas palavras. Irmãos, eu leio a história de Israel e ela me entristece, por eles e por me ver refletida neles, né? Quantas vezes Deus já calou a nossa boca com tudo que ele fez. Agora, preste atenção nesta frase: quietos, estai quietos. E nós, às vezes, no Evangelho, gostamos muito dessa frase: estejai quietos e verei a salvação do Senhor. Mas a pergunta nesta noite é: o que significa estar quietos? O que significa deixar que Deus peleje pela gente? O que significa essa verdade? Qual é o equilíbrio? Ou na verdade, qual é o princípio que sustenta esta palavra? Para nós sermos sustentados por esse princípio e caminhar da maneira que Deus espera. Agora o texto continua dizendo, me acompanhe, versículo 15. O Senhor falou a Moisés: por que clamas a mim? Agora volta. Moisés orou, pediu. Alguns historiadores e alguns críticos desse texto dizem que o clamor do qual o Senhor está falando é do clamor do povo que murmurou. E outros que literalmente foi Moisés. O texto não nos dá muita clareza, mas eu me inclino a pensar que realmente Moisés também orou. Mas se foi o povo, ou foi Moisés, ou foram os dois, o Senhor fala assim: por que clamas a mim? Ele está desvirtuando a oração, ele está tirando valor a essa dependência dele, a clamar, a suplicar, a rogar. Não, ele não está anulando essa verdade. Ele só está mostrando alguns princípios que nós devemos ter em conta em um equilíbrio. Olha o que o Senhor diz: por que clamas a mim? Disse aos filhos de Israel que marchem. Então, como assim? Me aquieto e não faço nada, ou é para marchar? Clamo ou não clamo, não é para fazer nada, ou é para marchar? Como é que é? Se aquietar e ficar parado. Aí ele falou: não faça nada, porém marche. E não clame mais, porque ele não gosta que a gente clame. É para clamar, não é para clamar, é para orar, para onde a gente vai? E o texto continua: e tu, Moisés, não ora não, levanta a mão, de novo, ele está tirando o valor da oração. Levanta a mão, a vara, e estende a tua mão sobre o mar e fere o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. A Bíblia diz: eu endurecerei o coração, já falei, e tudo isso foi muito glorioso. Vamos ver estas verdades. Aquietai-vos, fique quieto, porém marche. Temos que orar, mas agora não é tempo de orar. O título da mensagem, pode colocar, Luiz, é duas palavrinhas que são muito importantes, e as duas são princípios bíblicos: responsabilidade versus dependência. A Mônica falou de dependência. Responsabilidade versus dependência. Qual dos dois princípios, qual deles deve direcionar a nossa vida? Irmãos, nós como cristãos, falo nós, você, eu, todos nós por natureza temos um problema. A gente gosta de polarizar tudo na vida. Ou nós somos pretos ou nós somos brancos. Eu vou para cima, eu vou para baixo. Ou eu gosto muito, eu desgosto totalmente.
Mas acontece que o evangelho não é que o evangelho é morno, não é que o evangelho é meio termo. Nós temos que aprender que nós não temos um Deus poderoso, soberano, que ensina princípios, e Ele tem uma palavra que Ele ama, chama-se equilíbrio. E o equilíbrio no evangelho, se você me pergunta se ele é muito importante, irmãos, ele não é muito importante, ele é supremamente importante. Porque quando a igreja perde o equilíbrio em áreas da sua vida, possivelmente a gente já está saindo um pouquinho do caminho. E falar de responsabilidade, tem quem gosta muito disso. De falar de, eu sou responsável, eu tenho que fazer, eu tenho que correr atrás, eu que tenho que buscar, eu. Aí estão os outros, tudo é o Senhor, eu dependo dEle, levanto as mãos, que Ele faça, é com Ele é tudo. E aí? É para ficar quieto ou é para orar? É para marchar ou é para se ajoelhar? É para subir ou é para descer? Para onde que a gente vai? E é sobre isso que vamos falar nesta noite. Irmãos, nós precisamos entender que os princípios, eles devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida. E o equilíbrio entre eles, a maneira como nós usamos ele e entendemos os momentos, o que é para fazer aqui, quando eu não devo ultrapassar esse limite, quando entra a minha responsabilidade e quando entra a dependência, porém quando está a dependência, e não que eu paro de depender, mas entendo que é a minha parte, que é a minha vez. Isso é muito importante, irmãos. E eu lhe pergunto para entrar nessa mensagem, quantas áreas da sua vida você luta só com a força do seu braço? Que é minha responsabilidade. E enquanto você relaxou e jogou para Deus, é a responsabilidade dele. Estou na dependência, estou me abanando, aleluia. Né? O povo aleluia, né? Nós somos o povo aleluia, mas aleluia está certo, mas tem horas que você e eu precisamos olhar um pouquinho para o que a gente tem que fazer. Eu coloquei algo aqui, não sei se está certo lá, Luiz, o título é Que Preciso Compreender, a seguinte slide, não sei por que trocou, no meu trocou, não trocou lá? Está aí? Que preciso compreender? Eu coloquei aqui duas coisas para entrar nos pontos da mensagem. Eu preciso compreender, em primeiro lugar, que dependência do Senhor, leia isso aí, ou estar quietos, como o texto fala, não significa ser passivo. O que significa a palavra passivo, que aplica a este princípio? Não age ou não se move. Então, quando a palavra do Senhor diz para Israel, e que é um princípio, essa dependência, eu escolhi esse texto porque foi um texto que, para mim, coube a verdade que eu queria transmitir. Quando ele diz estar quietos, ele não está dizendo passivo, não age, não se mete, fique quieto, não respira. Não, quando o Senhor fala de estar quietos, não está falando desse tipo de atitude de ser passivo. Então, irmãos, eu quero lhe mostrar nesta noite, através da palavra, que tem muitas áreas que nós jogamos para o Senhor pegar e Ele já jogou de volta para você, porque a responsabilidade é sua, não dele. Em nome da dependência do quieto, aquietai-vos. Senhor, eu estou me aquietando, estou me acalmando. Você jogou e Ele te devolveu. Você que não viu. Por quê? Porque aquietai-vos, depender, não significa não agir. Não significa passividade. Isso não tem nada a ver. Você vê todos os homens de Deus que oravam agindo de muitas maneiras. Então, precisamos entender esse princípio. O que é dependência, então? Agora, outra verdade. Que todo verdadeiro homem de Deus, verdadeiro, porque tem os falsos, Deus nos ajude, rende em toda área seu Senhor. Todas as áreas. Não espiritual. Não quando eu prego, canto, louvo, estou doente, fui para a UTI, meu cachorro está morrendo, tenho que pagar as dívidas, eu estou enforcado. Não. Todas. Todas. Querer namorar, querer casar, querer viajar, querer comprar, querer estudar, querer comer, querer parar de comer, querer subir, querer descer. A nossa vida pertence ao Senhor. Irmãos, nós não somos seres espirituais. Ele é espiritual. Nós ainda não somos seres espirituais. Porém, temos que ser homens espirituais. E devemos entender que neste jogo, ou esta equação, se eu posso usar esse linguajar, Deus tem que estar no meio. Se Ele não está, algo está errado. Se tem áreas que eu posso render e depender dEle, e outras não, porque eu me basto. Vocês usam outro termo, eu me banco. Eu me viro, não sei como dizer, mas enfim, é isso. Eu sou suficiente, eu faço acontecer. Então aqui não preciso, Senhor, obrigado, aqui eu sei como se faz. Não, e não pensem nas coisas simples. Por exemplo, as que sabem cozinhar. Aqui tem todas, quase sabem cozinhar. Então eu estou pela fé também. Então a gente sabe cozinhar, nós sabemos cozinhar.
Eu não convido o Senhor aqui não, porque eu sei. Irmãos, todas as áreas da nossa vida. Ui, que exagerada, irmãzinha religiosa. Convidar Jesus para cozinhar. Não convide para ver como você bota fogo na casa. Não convide para o trabalho que você sabe fazer para ver como tudo dá errado. Não convide. Irmãos, nós, por sermos homens de Deus, Ele faz parte de tudo que eu sou e que eu tenho. Colocando Ele como centro e fonte. Isso não é espiritualizar tudo, mas é sermos espirituais. É entendermos que o Senhor tem que ser meu convidado especial em tudo que eu faço, para onde eu vou, os meus sonhos, os meus planos, as áreas predominantes ou que são transcendentais, nos temas que são melindrosos, os que não parecem tanto assim. Mas nós precisamos da presença de Deus. Agora, eu coloquei aqui, não desconheça o mundo espiritual. Por que isso, irmãos? Porque eu percebo que esses dois extremos acontecem na nossa vida. Tem coisas que a gente luta tanto nas nossas forças, e às vezes até coisas boas, que esquecemos que fora de tudo a dependência de Deus existe um mundo espiritual e que não é bom desconhecê-lo. Pedro falou que nós não podemos desconhecer que tem um inimigo à nossa volta. Paulo também falou isso, temos uma batalha também. Então Deus tem que estar envolvido, porque desde o dia que você foi salvo, sua vida entrou em um patamar espiritual. E você tem uma batalha humana, do dia a dia, paga contas como a gente, fica doente, mas não pode desconhecer que também tem Deus e também tem um inimigo, e tudo isso se torna espiritual também. Amém? Quantos estão entendendo o que eu quero passar para entrar nos pontos? Amém? Então, dependência versus responsabilidade. Então, como eu me movo em cada área da minha vida nesses dois princípios? Como eu tenho que agir? Quando eu sei quando eu boto o pé e quando eu sei quando eu tiro o pé. Quando eu sei quando eu olho para cima e quando eu boto a mão na massa. Como se faz isso? Como é esse equilíbrio? E é muito importante, irmãos, que entendamos que os princípios da palavra, eles são imutáveis. Então, Deus não vai... Amanhã ele não vai acordar dizendo, mudei de ideia. Isso foi faz 20 anos atrás que eu estava assim, agora mudei. Eles permanecem. E quando nos submetemos aos princípios, irmãos, nós estamos protegidos. Porque os princípios da palavra são uma proteção para nós. Então, o que vai nos dar, e aqui onde eu quero desafiá-lo, porque talvez não conseguiremos ver muitas coisas, ou todas não, né, mas vamos ver algumas, que se preocupe por encontrar os princípios bíblicos. O que Deus chama princípio, as verdades. Os princípios são como as linhas que dão limites. E também são os caminhos que nos mostram para onde irmos. Isso é um princípio. Quando eu vivo o princípio, o que Deus estabeleceu, que não muda, que Ele não vai pular, não vai trocar a sua ideia, isso não vai acontecer. Esse princípio é o que vai me proteger e é isso que eu tenho que dar prioridade. De aí para lá, o que você quiser colocar, pode colocar. Mas primeiro é o princípio. Tendo em conta isso, vai dar certo. Em primeiro lugar, então, vamos falar de responsabilidade e dependência na luta contra o pecado. Como funciona isto? Esses dois princípios na luta contra o pecado, por exemplo. Porque tem que diga, eu já fui salvo, estou olhando para Ele e Ele me salva dos meus inimigos. Ele peleja, Ele vai tirar de mim, Ele vai fazer tudo. Tá bom. E tem que dizer, irmão, estou orando, jejuando, clamando, subindo um monte, descendo um monte, levando violão, carregando milho, para vencer esse pecado. Né? Bem mais espiritual. Mas olha o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 12, verso 4. Por exemplo, esse texto é assustador, pelo menos para mim. Ainda não resististeis a teu sangue, combatendo contra o pecado. O escritor aos Hebreus usa a expressão combater contra o pecado. Tem outra versão que no grego significa resistindo contra o pecado. E resistir é colocar, é ir contra, é resistência. Né? É quando você bota o ombro para dizer, aqui não vai entrar, e outro empurrando do outro lado da porta, né? Já viu? Isso só se vê em filmes, mas enfim, já viu, né? Aquilo, não, e empurra. Isso mais ou menos é resistir ou combater. Mas o texto está trazendo um pouco mais essa ideia. E o texto diz, irmãos, que contra o pecado, sua responsabilidade, eu não gosto de fazer o povo repetir, mas hoje eu vou vocês repetir, para dar ânimo culto. Fala, responsabilidade. Combater. Então, sua responsabilidade é combater. Dizer, eu não queria pecar, mas não sei. Eu até disse, Senhor, me ajuda, e me entreguei.
E eu não vi quando, não sei porquê, entendeu? Foi assim, mas eu até falei, Senhor, por favor. Não, combater é quando você entende que é uma batalha na sua carne. Gálatas capítulo 5 diz que é uma batalha espírito e carne. E eu entendo, combater é colocar resistência contra aquilo que me persegue. Adultério, fornicação, pornografia, mentira, ciúmes, fofoca. Todos os tipos de pecados que nos perseguem, irmãos. Você se conhece, eu não tanto, mas estou no caminho de me conhecer. E eu sei contra o que eu luto. Contra a gritaria, o meu temperamento forte, ou minha forma. Eu preciso combater. E combater é fugir, é buscar outro caminho, é sair, é virar as costas. Irmãos, não nos é proibido passarmos por tentação. O que não nos é permitido é não combater contra o pecado. Então, a sua responsabilidade é combater. Então, quando você diz, eu estou dependendo, Senhor, levantei as mãos e falei, Senhor, não consigo, eu me entrego e faça você como você quiser. Sim, mas e cadê a resistência? Aí acabou que eu estou tão, assim, tão entregue que não consigo nem resistir. Não. Não, irmãos. Porque jogar essa culpa no Senhor, isso não bate com a Bíblia. Nós não podemos jogar essa culpa nele. Mas eu tanto que diz para ele, não me deixe olhar esse computador, essa coisa horrorosa. Não me deixa. Desliga o computador, bota fogo, vende, tira o Wi-Fi. Dá o celular para outro. Dá a senha para a mulher. Isso é combater. Não é ficar na frente do computador, Espírito de Deus. Ah! Não. Combater é resistir. E resistir é um trabalho, irmãos. Eu lhe faço uma pergunta, você já resistiu um pecado? Eu já resisti pecados. E não pense só em adultério e fornicação, tá? Que todo mundo quando pensa em resistir, já imagina, adultério e fornicação. Não, claro, eu falo desses, mas tem todos. A fofoca, aquela vontade de falar. E você cair fora da reunião para não falar, ir para o banheiro, pensar em outra coisa, assim, por isso, não. Né? A mentira. Você já sabe que vai falar mentira e todo mundo vai lhe ver bem, mas ainda se você ir e dizer, não, isso é mentira, não posso. E você combater o pecado. Irmãos, aqui entra a dependência. Claro que é uma dependência. Mas você tem que entender que é uma responsabilidade. Amém? Agora, Marcos 14, 38. Vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Significa que contra o pecado não há dependência também? Claro que tem que ter as duas. Tem que ter as duas verdades caminhando na sua vida. Então, irmãos, o problema de nós com o pecado é que a gente lembra de orar quando está já endecida no pecado. Mas vigiar e orar remete a orar antes. Lembre o contexto deste texto. O Senhor iria ser entregue, o Senhor levou a Pedro, a Tiago e os 3 Boanerges, agora fugiu o nome. Quem era? Isso, era? Não me lembro. Sim, é John, sim. E levou, né, e falou, fiquem aqui, orem comigo. O que eles fizeram? Dormir. Aí depois queriam usar espada, depois queriam usar responsabilidade, lutar, mas a dependência não entrou em jogo. Essa dependência de orar e dizer, Senhor, não me deixe entrar em tentação, não me deixe pecar, livra-me do mal. Irmão, se você se conhece, você clama, você ora, você suplica. Então, por exemplo, as irmãs que têm sogra e sempre briga com a sogra, e está chegando domingo, e você vai para o almoço com a sogra, o que você faz a partir de segunda? Jejum, oração, clamor, repreende. Senhor, me ajuda, me dá amor com minha sogra, não me deixa brigar. Espírito de Deus, me dá sabedoria. Você vai? Minha sogra me visitou. O que você acha que eu fiz 2 meses antes dela chegar? Ora, jejua, clama, suplica, roga de novo, pede oração, pede clamor. Que eu me conheço. Eu sei como eu sou. Aí, resistindo contra o pecado. Vigiai e orai. Não é quando você já está ladeira abaixo. É antes. Estou conhecendo minhas lutas. Sei para onde eu vou. Eu sei as minhas dificuldades, dependência. Senhor, estou aqui. Tu sabes o que está acontecendo, o que vai acontecer. Livra-me do mal. Me ajuda a resistir. Abre as portas. Fica vigiante. Não vou ir ali. Não vou fazer isto. Aqui vou pecar. Não vou falar assim. Senhor, me ajude.
Irmãos, essas são as verdades do reino. São dos princípios que devem direcionar a nossa vida o tempo inteiro. Então, de novo, não jogue sua responsabilidade para Deus. Livra-me do pecado, tu, Senhor. Eu estou ficando aqui, me abano para o Senhor me livrar. Resiste. Agora, não pense que é só estratégia. Planejamento, caderninho, mapa, saber como fugir do pecado e Deus de fora. Não. Oração, clamor, vigiar, para Ele me socorrer no momento da tentação. Amém, amados? Amém. Irmãos, nós precisamos viver os princípios da palavra. Dependência é importante. Responsabilidade é importante. E eles estão sempre no mesmo jogo. Sempre. Não tem como ficar com um e jogar o outro fora. Em segundo lugar, vamos falar um pouquinho de a pregação do evangelho, por exemplo. E eu trouxe esse ponto porque aqui a maioria de nós servimos ao Senhor de uma forma ou de outra. Vamos ver a dependência e vamos ver a responsabilidade. Segunda carta a Timóteo, capítulo 2, verso 15, diz, Paulo dizendo a Timoteu, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha que tremendo esse conselho. Tem muitas palavras que poderia colocar aqui, mas decidi esta, porque esta é uma palavra completa. Ele diz, se apresente a quem? Ao Senhor. Irmãos, nós que servimos ao Senhor, nós não devemos ser aprovados só pelo homem. E digo só, porque é um erro também dizer, eu não preciso aprovação de ninguém. Precisa? Claro que sim. Os pastores têm que aprovar para você ministrar aqui. Porque eles são os que vão dar conta diante de Deus. Eu não me importo se ele não gosta. Jesus gosta. Bom, para seu pastor não gostar, estou duvidando que Jesus esteja gostando. Então, precisamos sim. Agora, primeiro é na presença de Deus, é claro. Porque se nós crescemos em graça para com Deus, lógico que o resultado é crescer em graça para com os homens. Isso é o resultado. Agora, o texto diz, seja aprovado diante de Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar. Você não precisa se envergonhar, nem por pecado, nem falha, nem caráter. Mas ele faz menção de uma coisa tremenda, que usa bem a palavra da verdade. Irmãos, quando nós servimos ao Senhor, é necessário a santificação e o preparo para aquilo que Deus nos chamou. Então, escute-me. Você que canta, você que prega, vocês que cuidam das crianças, eu conheço a maioria de vocês e sei que são pessoas que realmente servem ao Senhor com excelência. Mas vou dizer isto só porque é uma verdade que deve ser pregada para os que ainda também estamos aprendendo. Nunca faça nada sem se preparar de verdade para o Senhor. Não pregue por pregar. Não cante por cantar. Não dê uma aula assim para criança que empurrei. Não fique lá na porta dando a mão e você nem orou, nem se santificou, nem pediu perdão, nem perdoou. Não faz isso. Porque nós temos que ser homens que não temos nada do que nos envergonhar. Que fazemos a nossa parte, porque essa é minha responsabilidade. Obreiro que maneja bem a palavra, irmãos. Que não bota a arca de Moisés com Abraão dentro. Que entende as escrituras. Só Carol Rio, os outros não sei. Vocês têm a arca de Moisés. Senhor, ajuda-nos. Irmãos, que entende a palavra, que escuta ela, que a conhece, que a estuda, que a lê, que acompanha, que vai, que faz sua parte. Nós que servimos ao Senhor, eu confio que o Senhor vai me usar. Creio que Ele me usa. Mas eu preparei um sermão. Não posso vir no caminho dizendo, ai, Senhor, usa-me, me dá uma palavra enquanto eu estou chegando. Irmãos, tem pessoas que se sentem super honradas, dizendo, irmãos, eu quero trazer esta palavra. Eu estava vindo de casa e o Espírito falou comigo. Não, eu já fico mal, eu já fico ruim. Que? No caminho? Perdi meu culto. Chegar em casa, buscar a pregação online. Eia. Não é? Eu estava vindo no caminho. E hoje, às 3 da manhã, ele me deu um sonho, irmãos, e vou trazer para vocês. Ai. Eu já fiquei mal. Não funciona assim. Há uma responsabilidade. Agora, quando eu faço minha parte, Efésios 6, 18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por os santos. Olha Paulo dizendo, e por mim,
para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança para fazer notório o ministério do evangelho. Quem que dá confiança? Quem que usa? Quem que dá poder? O Senhor. Aqui entra a dependência. Oramos, clamamos, suplicamos, rogamos, estudamos, lemos, preparamos. Direitinho. Responsabilidade, dependência. O poder é dele, a responsabilidade é minha. Eu estudo, ele me usa. Eu me preparo, ele toca, ele unge. Dependência. Então você vê sempre esses dois extremos na igreja, os que tudo é espiritual. 5 minutos antes ele falou comigo, ele me revelou, eu estava dormindo e aquele me tomou e agorinha que eu senti. No extremo, e estão os outros. Não orou, não buscou, não perguntou. Não, eu tenho isto faz 10 meses e é super bom, eu vou pregar, é isto. É super impactante. Orou, perguntou, clamou, indagou. Não, é bom, é que o sermão é ótimo. Está empoeirado faz 10 meses, é lindo essa mensagem. Não, dependência, responsabilidade. Dependo dele para ele me usar, dependo dele para ele tocar os corações, para ele se glorificar no louvor, com as crianças, no culto, na porta, na evangelização. Mas eu também me preparei, eu fiz minha parte. Eu vim fazendo minha parte. Responsabilidade e dependência. Amém? Em tudo, irmãos, por favor. E na obra do Senhor, em tudo, na verdade. Tudo, porque tudo é para ele, né? Vamos falar do ponto número 3, que tudo vai doer esta noite, mas enfim, 3. Eu tentei ser sucinta, mas vamos lá. Família. Ai, ai. Esposa e filhos. Qual é a minha responsabilidade e qual é o jogo para Jesus pegar? Aí estão as mulheres espirituais. Estou orando pelo meu marido. Eu oro, eu clamo, eu jejuo. Aleluia. Os filhos. Eu entreguei para o Senhor e falei, Senhor, ele não quer ir no culto, mas ele está nas tuas mãos. Ui, que lindo. Pelo menos está orado. Bem orado. Qual é a minha responsabilidade? Efésios 6,12. Eu sei que o texto, mas eu vou lhe explicar o porquê escolhi esse texto. Efésios 6,12. Porque não temos luta contra carne e sangue. Irmãos, o texto está falando das guerras. Paulo está dizendo, por favor, coloque armadura. Mas às vezes a gente pensa que a armadura é só para lutar com os de fora, com as coisas. Não, irmãos. Casamento, filhos, família, igreja. Se desenvolve uma guerra. Você não viu alguma vez? A minha já. Minha casa já pegou fogo com guerra dentro. Não estou sendo literal, né? Estou usando uma expressão. Já pegou fogo a brigadeira lá dentro, que vocês discordaram, e pegou fogo o negócio? Já pegou fogo com o filho, que ficou rebelde, se jogou no chão e falou, não quero. Mulher, quando chegou em casa, e o marido comprou uma coisa que você nem sabia que ele ia comprar, e o negócio pegou fogo. Eu já vi fogo subir em muitos lugares. E às vezes, quando as pessoas chegam na igreja, a gente sabe que vem com fogo, que pegou fogo até de vir para o culto. Aí não senta. Meu marido não sentou comigo, não é que a gente pegou fogo agora, não. É que ele queria sentar lá atrás por Gabriel. Mas a gente sabe. A gente sabe. Né, pastor? Você sabe? Sabe. Eu não sei se é que eu sou a única que olho. Mas aqui vem. Aí já vou orando. Senhor, ajuda os irmãos. Já dá para ver que o negócio pegou fogo em casa. Tem misericórdia. Porque é uma guerra. E o apóstolo Paulo diz, irmãos, por favor, não desconheça que sua luta não é contra humanos. Carne e sangue está falando de humanos, pessoa. Não é contra a esposa, não é contra o filho, não é contra o marido, contra a sogra, contra a cunhada, contra os irmãos da igreja, contra o colega do trabalho, contra o amigo. A Bíblia diz que é contra principados, potestades, príncipes, trevas desse século, hostes espirituais de maldade nos lugares celestiais. Então, há um mundo espiritual. E lógico, eu não coloquei mais textos aqui, mas nós sabemos que ainda há pecado que mora dentro de nós. Então lutamos contra o mundo espiritual e lutamos também contra pessoas pecadoras. Tem um livro que eu gosto muito sobre casais e ele diz, meu amor, esqueci o título, que fala que é casar com outro pecador, agora esqueci. Quando pecadores dizem sim. Eu gostei desse livro, porque você casou com um pecador. Ai, Senhor, guarda-me. Não, essa é a verdade. Seu filho é um pecador e não tem 1 ano, não vai ser pecador seu marido com 40. Então, irmãos, casei com um pecador, ele casou com pecadora. Meu filho é pecador, tem pecado no coração. Então, nós temos que entender que há um mundo espiritual e há um pecado.
E nesse sentido, temos que ser totalmente dependentes do Senhor. Porque se é um mundo espiritual, porque estou mexendo com pecado, não só com relacionamento, não só com psicologia de casamento, não só com aconselhamento para casar e como corrigir meu filho e botar ele na linha, 3 conselhos para ele obedecer. Se não estou mexendo só com isso, mas há um mundo espiritual, um pecado, eu preciso, lógico, dependência do Senhor. Mas quando essa dependência tem que entrar em jogo? Quando primeiro entrou a sua responsabilidade. Porque uma coisa que você vai comprovar, e esse vai ser seu trabalho, esse não vai ser o meu nessa noite, você vai comprovar que quando você não aplica o princípio de responsabilidade, você anula o princípio de dependência. Ele não serve para nada. Ele não serve para nada. Você anula. Balaão deu um conselho para Balaque e diz, Deus não vai amaldiçoá-los. Mas eu sei como você faz ele fazer isso. Aí você estuda o resto para entender essa verdade. Vamos lá. Primeira carta de Pedro, 3, diz assim, vosotros maridos, vamos falar dos maridos, vosotros maridos igualmente vivi com ele. E ficou em espanhol. Bom, glória a Deus. Tradução para você. Vós maridos igualmente vivei com ela sabiamente, dando honra à sua mulher como vaso mais frágil, ou como a coerdeira da graça da vida, para que as vossas orações não tenham impedimento? Empecilho, isso. Olha só. Quero orar e depender, aleluia. Não, seja um bom marido, porque senão você anulou o princípio de dependência. Sua responsabilidade, homem. Não vou dar um curso de casais, porque vocês têm aqui um ministro que ensina seus pastores, seus líderes, mas eu quero só lembrá-los, esposos, por favor, que você tem que viver com essas 2 verdades completamente. Orar pela sua esposa e não só brigar com ela, orar pelo temperamento dela, orar pela forma de reagir. Eu não gosto como ela fala, eu não gosto do que ela faz, ela compra coisas que não me pergunta, não só sente para conversar, ore, clame, porque ela está tendo uma luta com o pecado dela e com o mundo espiritual que a persegue. Ela grita, ela fala mal da minha mãe, ela faz isso, ore e clame. Mas, por outra parte, em contrapartida, seja o homem que Deus mandou você ser. Seja o esposo que ela precisa. Porque nenhum homem que não faz bem seu papel pode ter dependência para Deus mudar a sua esposa. Irmãos, nós precisamos, vocês como esposos precisam prover para a sua casa. Ser o líder espiritual, ser o sacerdote. Ser o homem que reúne a família, que transmite paz, que transmite autoridade, que não só se joga no sofá. Nós precisamos ocupar o nosso lugar. Porque é fácil pedir para uma mulher, se submeta, quando você não paga a conta, quando você não cuida, quando você não trabalha, quando você não é sacerdote, quando você não é um exemplo. Aí não vai. E fora disso dizer, eu sei que você é brava, mas eu estou jejuando por ti, amor. Não serve de nada. Não anule a dependência. Então é necessário, irmãos, que entendamos que responsabilidade e dependência também entra no lar. Não só sua responsabilidade, ela é importante, faça isso, mas não esqueça de clamar. Tenha misericórdia, compaixão, ore pela sua esposa, ore pela sua vida, ore pelo seu temperamento, ore pelos pecados que ela tem. Quem melhor do que você, depois do Senhor, para saber os pecados que ela tem? Ore, clame, jejue, suplique, para Deus ajudá-la. Amém? Esposos, continuemos. Esposas, assim que, como a igreja está submissa a Cristo, assim também as casadas o estejam a seus maridos em tudo. Esposas lindas, ajuda-nos, Senhor. Irmão, submissão é uma morte gloriosa. Como isso mata o ego? Mas é um princípio e eu não posso mudá-lo. É minha responsabilidade. Olha, amor, o que eu vi, comprei. Gastei o aluguel, meu amor, mas olha que lindo. Meu marido não me dá nada. Irmãos, nós como mulheres precisamos aprender submissão, a perguntar, a respeitar. Amor, você quer? A gente vai, amor. O que você acha? Ensina para os nossos filhos. Vou lhe dizer uma coisa, mãe. Quando você vê que seu filho pergunta mais para você do que para o marido, o que é para fazer, é porque você que manda em casa e você não deixa seu marido dirigir o casamento. Nós precisamos transmitir isso para a nossa família. E você como mulher de Deus tem que orar pelo seu esposo. Ele é duro, ele é assim, ele é assado. Ore, clame, suplique, dependa.
Vença o mundo espiritual, ore pelos pecados deles, mas faça sua parte, que é sua responsabilidade. Se submeta. Ame, sirva, lave, passe a roupa, cozinhe, tenha as coisas no lugar. Irmão, porque não adianta a gente estar aqui no culto e o marido chegar para o almoço e não ter o almoço porque eu estava a orar. Amor, Deus me tomou. Hoje não tem almoço, mas eu estou cheia da unção. Essa dependência não serve, irmãs. Bote o almoço e depois fique cheia da unção. Ou fique as duas. Vai fazer o almoço e fique na unção. Mas não dá para ter as duas, não. Dessa forma, não. Não dá. Você está me acompanhando? Estou tentando ser clara. Perdão se você está apanhando muito, mas é a única forma. São muitas verdades. Vamos nos submeter, irmãs. Mas vamos clamar. Às vezes você fica emburrada, mas esquece de orar por esse homem que está tendo uma batalha. Ficamos bravas, mas esquecemos de clamar por misericórdia. Ajuda-o a vencer contra o pecado. Ajuda o Senhor a lutar contra ele mesmo, contra seu passado, contra as coisas que ele trouxe de casa. Ajuda meu esposo, ajuda minha esposa. E nós, ajudando, vivendo a nossa responsabilidade. Como isso é lindo, como a gente caminha junto quando faz isso bem feito. E filhos, Efésios, filhos, obedecei no Senhor aos vossos pais, porque isso é justo. Irmãos, pais, duas coisas vamos pontuar nesta verdade. Hoje que eu sou mãe, este tem se tornado um tema muito importante, e também que estou ensinando crianças, que ai meu Deus, que responsabilidade. Irmãos, você tem que orar pelo seu filho, sim, mas seja responsável com a parte que lhe cabe. Uma mãe que diz, meu filho de 7 anos não quer vir para o culto, mas eu já entreguei para o Senhor, Deus já te devolveu. Porque é você que tem que trazer para o culto. Ele tem 7 anos. Ou você manda em casa, irmão, ou você perdeu esta batalha. Eu estou orando para meu filho não pegar mais essa tablet. Eu estou orando, Senhor, bota fogo nessa tablet, que ele não queira. Tá certo? Faça. Mas tira o Wi-Fi. E jogue fora o tablet. Meu filho fez esses dias um escândalo. E ele não assiste. De segunda a sexta ele não assiste, não assiste. Aí ele sentou ontem para assistir. E o negócio travou. E começou, mãe! E eu já estava impaciente, mas respirei. Aí entrou meu homem valeroso e falou, chega! Fechou. 2 semanas sem assistir. E se chora são 3. Porque não adianta eu orar. Senhor, tira do coração do meu filho esse desejo. Eu oro, claro que oro. Claro que clamo. Oro. Irmão, me responda com honestidade. Você já viu os pecados horrorosos que seu filho tem no coração? Que eu já vi. Vários. E me assusta ver a forma dele. A forma como ele desafia coisas. Eu entendo que são pecado. Eu sei que são pecado. E não oro dizendo, ai Senhor, tira esta etapa do coração do meu filho. Não, pecado. Tira o pecado, Senhor. Ele tem pecado. Ajuda-o. Mas junto com isso, nós temos a correção e autoridade que Deus nos deu. Muitos de nós, não vou dizer todos, mas eu tenho a dizer, irmãos, que muitos dos que hoje batalham com seus filhos, faltou você assumir a sua responsabilidade. Você jogou ela para Deus, Deus te entregou e você não percebeu. Nós anulamos a dependência quando não fazemos o que é para fazer. Então você tem que fazer obedecer seu filho, porque isto é justo. Quando ele submete a você, quando você fala, lava a louça, e ele lava, ele está sendo justo. Quando você fala, lava a louça, ele diz, não, já vou, daqui a pouco, ele está sendo injusto. Então, dê uma ajudada e empurre ele para lá. Ele não quer ir, vai com a vara e empurre por trás que ele vai. Aí, você está trazendo a justiça. Você está fazendo a sua parte. Aí, enquanto ele está lá, aí você ora, Senhor, ajuda meu filho. Eu sei que ele está com raiva, tem misericórdia, Pai. Tira esse pecado. Ajuda a tratar, nos dá a capacidade. Mas tem que ir junto. Irmãos, tem que ir junto. Eu vejo tantos pais espirituais. Recentemente, não foi nem tão recente, foi ano passado, nós fomos em um lugar para pregar com meu esposo. Em um lugar. E alguém que é relevante naquela igreja falou, meu neto, porque era um neto, ele está espiritual, ele sempre pede no final do culto que ele quer orar, e eu sempre dou o microfone. Aí nós vimos como deu o microfone, eu achei lindo ele orando. Agora, o que ele fez? O culto inteiro. Ele estava com uma tablet lá jogando.
Mas ele é muito espiritual porque ele ora no final. Você acha que assim ele vai ficar na igreja? Não vai não. Não vai. Cadê sua responsabilidade? Irmão, nós somos responsáveis, pais. A pais de adolescentes, de crianças, de bebês. Nós somos responsáveis. Assuma a sua parte, assuma seu pedaço, que Deus pega o pedacinho dele. Faça a sua parte. E dependa que o que é com ele é com ele. Afogar os egípcios é com ele. Com a gente é marchar. Minha parte é corrigir, ensinar, repetir. Uma e outra vez. E como a gente repete? Oh, meu Deus, agora eu entendi porque acordando, dormindo na mesa no caminho. Acordando, dormindo na mesa no caminho. Porque é literal. Não. Deus não exagerou. Eu achei que era só frase que ele usava. Mas não. É literal. Mas o que Deus faz? Ele transforma. Você ora, você clama, você suplica, você pede. Eu perdi o horário, já nem sei, pastor, se já passei do horário. Você clama, suplica e Deus vai tocando. Amém? Então, pais, terminando, irmãos, terminando essa parte da família, use a dependência, mas use a responsabilidade. Eu tome sua responsabilidade. Em quarto lugar, rapidinho, vamos ler e tentar não demorar aqui. Finanças e sustento. Tessalonicenses 3:10, segunda carta, diz: porque quando ainda estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma. Pronto. Paulo falou para uma igreja que jogou para olhar para o teto porque Jesus estava voltando e não queriam trabalhar. E ele dá uma ordem, que é um princípio. Você vê ele desde que o Senhor criou o homem. Trabalhe. Então, homens, mulheres, porque nós também trabalhamos dentro de casa. E os que trabalhamos fora também. Mas, homens, seu trabalho, sua responsabilidade, na verdade, é trabalhar. Você tem que trabalhar para pagar as contas, isso é verdade. Até quando entra a dependência? Versículo 13 de Mateus 6. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram, de certo, vosso Pai Celeste sabe bem que necessitais de todas estas coisas. Nas finanças, irmãos, nós precisamos entender que o princípio é fazer minha parte. Trabalhar, você que é homem, você que é mulher, cuidar da sua casa. Agora, quem é a fonte do sustento não é seu trabalho, é o princípio. Você trabalha, Deus respeita esse princípio e Ele te sustenta. Ele diz, não quero que esteja ansioso, não quero que esteja preocupado, não quero que esteja pensando que como que eu pago, como compro. Irmãos, nós precisamos como homens de Deus entender que quando você tira horas da sua família e de Deus para trabalhar 15, 16, 18 horas, você está pecando, porque está falhando na dependência de Deus. Você tem que trabalhar. Enquanto agia, meu pai e eu trabalhamos, falou o Senhor. O dia se fez para trabalhar. Mas domingo você tem que vir para a igreja. Você tem que ter tempo com sua família. Sua esposa existe, seus filhos existem. De aí para lá, o que você faz? Você acredita que o princípio funciona. Enquanto eu trabalho, Ele paga as contas. Meu trabalho não alcança para isso, mas Deus suprirá. Muitos se perdem nisso aí. Muitos se perdem. Tem 3 empregos, 4. Trabalha horas extras. Também para comprar coisas que você nem está precisando. Para trocar o celular, não troca. Não faça dívidas, não precisa disso. Irmãos, são muitas verdades, mas procure-las na palavra. Responsabilidade. Nossa responsabilidade, irmãos, é que se você ganha 2.000, você não gasta 2.000, você gasta 1.800. Mas pela fé, porque eu dependo de Jesus, vou gastar 2.500. E vou para o shopping sem pagar o aluguel. O bicho vai pegar porque você não foi responsável. Sinto muito. A sua responsabilidade é trabalhar, pagar as contas, ser certinho, olhar para quem está devendo e enviar o Pix. Se está faltando leite, Deus enviará. Está faltando? Deus vai fazer. Mas você trabalhe e confie. Responsabilidade, dependência. Amém? Entendemos isto? Irmão, por favor, pare de trabalhar como um louco. Confie no Senhor. Eu sei que nós estamos em um tempo onde aluguel aumentou, comida aumentou, tudo aumentou. Mas o nosso Deus continua sendo grandão do mesmo jeito que Ele sempre foi. E Ele supre, Ele faz, Ele abre. Eu não preciso me descabelar. Eu preciso trabalhar, cumprir meu princípio, minha responsabilidade, fazer bem feito, pagar as contas, organizar, não sair para comer lanche quando eu estou devendo até os dentes, organizar minhas finanças e Deus cuida do restante. Amém?
E tem alguns gordinhos que até faria até bem. Então, se está com dívida, tá? Se não, pode ir. Mas tem isso em conta, irmãos. Tem isso em conta. Tem isso em conta. Tem pessoas que vão para o mercado com R$200 e dizem, ai, mas vou usar o cartão. E está devendo tudo. Ai, mas estou com vontade dessa carne. Não comprei carne, irmão. Não comprei ovo se não dá. Come o que tem. Seja responsável. Seja responsável. E Deus fará. E quinto e último, as suas coisas do dia a dia. Aqui entra tudo, irmãos. Problemas no trabalho, estou estudando, tenho dificuldades. Uma pessoa com a qual trabalho que está me infernizando a vida. As coisas no trânsito que eu luto. Minha saúde. Quero casar, namorar, não aparece ninguém. Já casei. Enfim, tudo entra aqui. Filipenses 4:6. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e a súplica, com ações de graças. Todas as áreas têm que ser apresentadas diante dele. Estou tendo um problema no trabalho. Espírito Santo, ajuda-me. Estou tendo um problema na faculdade, não sei como. Espírito Santo, por favor, me mostra como se faz. Irmãos, isso não é ser religioso. Isso é ser homem dependente de Deus. Eu perdi a conta de ver Deus me mostrar coisas específicas depois que eu orei. Senhor, não estou encontrando. Tchan. Não sei como fazer. Tchan. Não sei como. Tchan. Porque Ele é o Senhor. Ele é o Senhor da minha vida. Amém? Agora, qual é a minha parte? Em tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Bem feito. Fazê-lo bem feito. Bem feito. Então, irmã, você quer casar? Faça bem feito. Bonita, se arrume, cheirosa, feminina. Ore e Deus fará. Faça a parte, Deus faz a parte dele. Tem uma prova na faculdade? Ore. Não deite dizendo, eu vou esperar e o Senhor vai me revelar tudo. Estude e Deus fará. Amém? Quero terminar nesta noite. Eu sei que são muitas áreas, mas guarde o princípio. Daí para lá, eu vou deixar já o celular com o Luizinho. Se você quiser pegar, pode pegar para estudar, ler, revisar. Estão aí. Irmão, fique com esta verdade, por favor. Responsabilidade e dependência têm que estar equilibradas. Todas as áreas da vida do homem estão sob estes princípios. Muitos outros, mas esses dois são muito importantes. Não tente sair deles. Não tente viver um rejeitando o outro, porque não dá certo. Não dá. Nós terminamos anulando o princípio quando fazemos do nosso jeito separado. Agora, quando nós dependemos e fazemos o que nos corresponde, nós podemos descansar. A gente pode descansar. Irmão, não tem nada que traga mais descanso saber, minha parte eu já fiz. Agora é com o Senhor. Agora, daqui para lá, é o Senhor. Aí a gente sabe. Mas quando a gente está enrolado, que não pode ser, Senhor, o que era para fazer, eu já fiz. Que não dá para orar assim. Senhor, não fiz minha parte, não fiz a outra, não fiz nada. Aí a gente está enrolado, a gente não sabe como orar. Amém? Feche seus olhos aí onde está. Não fique nem de pé, só feche seus olhos. E pense rapidamente, dê uma lembrada rápida de tudo que Deus nos falou. Como você está sendo nas suas finanças, como esposo, como esposa, com seu filho, com suas coisas do dia a dia, contra a luta contra o pecado, como ministro. Ore nessa noite comigo e diga, Senhor, me ajude a trabalhar minha responsabilidade. Decido olhar para o que cabe a mim, o que eu devo fazer. Eu decido olhar, Senhor, porque o que nós temos que fazermos, não é Deus que vai fazer. Senhor, nesta noite eu quero agradecer mais uma vez pela palavra, responsabilidade e dependência. Eu sei, Senhor, que estes são teus princípios, uns dos tantos, mas ensina-nos, Senhor, há aqui homens e mulheres, pais, casados, filhos, estudantes, solteiros, ministros, pessoas que pagam, que têm dívidas, que têm uma vida financeira, que têm um trabalho, que fazem uma faculdade. Temos milhares de áreas para nos desenvolvermos, Senhor. E precisamos da tua ajuda, sim, mas precisamos entender qual é a minha parte, qual é a minha responsabilidade, o que eu tenho que fazer. Eu peço, Senhor, que nos leves para a tua palavra, que nos encaminhes a tua palavra para entender estas verdades, por favor. Que nos encaminhes a essa verdade do teu reino, para que, terminando nossos dias ou nossos tempos, nós digamos, Deus que não fez, quando às vezes somos nós que não fizemos. Por favor, ajuda-nos, abre os nossos olhos para ver.
Abre os nossos ouvidos para ouvir. Nos dê coração para nos arrependermos e entender as verdades do Teu reino. Eu que oro nesta noite, te agradeço e peço, guarda esta palavra no nosso coração, que ela nos acompanhe, não só hoje, não só amanhã, não esta semana, mas para sempre. Que esses princípios sejam direção e proteção para nós. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado. Glória a Deus. É bom ser ministrado pelo Senhor, né, irmãos? Glória a Deus. Temos um momento muito especial, mais um, né? Nesse culto tão maravilhoso, onde nós vamos participar da ceia do Senhor. Que seja um momento de reconciliação com Deus, de pedir perdão pelos teus pecados e aquilo que Deus ministrou na tua vida nessa noite, nessa pregação, que você possa colocar nesse momento, reconhecendo o senhorio de Cristo sobre você, reconhecendo suas falhas. Amém? E também nós temos 4 irmãos que hoje desceram as águas, foram batizados, né? Queria chamá-los aqui na frente. Vão ser os primeiros a cear nessa noite. Queria chamar a Maritiel, o Adilson, a Monique e a Bia. Pode pôr a foto, sim. Glória a Deus. Aleluia. Os irmãos preciosos hoje professaram a sua fé publicamente pelo batismo, entenderam a sua condição de pecador, entregando sua vida a Jesus, decidiram optar em seguir uma nova vida com Cristo. Louvamos a Deus por esses irmãos. E eu quero convidar os irmãos que quiserem vir participar da ceia, trazer a ceia para eles. É a primeira ceia que eles vão estar participando como batizados. Então, quem quiser pode se levantar. Declare o amor por esses irmãos, declare a sua oração por eles, sua intercessão. Amém? Glória a Deus. Um de cada vez, tá? Para não dar tumulto, por favor. Obrigado. Pegue o pão, pegue o suco, venha, compartilhe com esses irmãos aqui. Se tiver mais irmãos que quiserem fazer isso, também declare o seu amor, abençoe a vida desses irmãos. Diga que você está feliz pela decisão deles. Glória a Deus. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado. Agora pegue você o seu cálice, o seu pão para cear. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão, preciosa é a nossa comunhão. Vamos falar para eles.
somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor numa família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, Senhor. Obrigado pela tua palavra essa noite, Senhor Deus, que ministrou nossos corações, ministrou em nossa mente, Senhor, nos fez entender a necessidade que nós temos, Senhor Deus, de depender de ti, Senhor, mas também de assumir nossas responsabilidades, Deus, porque o Senhor já fez por nós, o Senhor se entregou por nós, o Senhor não deixou aquilo que era da sua responsabilidade, mas foi até o fim na cruz, derramando seu precioso sangue por nós, nos dando salvação. E essa noite na ceia nós nos recordamos, Senhor, do teu sacrifício por nós. Obrigado por ter, Senhor Deus, derramado esse sangue real, esse sangue precioso, esse sangue inocente por nossos pecados. Obrigado, Deus. Obrigado por ter nos salvado. Nós não merecíamos, Senhor. Nós somos pecadores, falhos, merecíamos a morte, mas o Senhor se entregou por nós. Obrigado, Deus. Nós queremos nessa noite comer e beber, Senhor Deus, nesta ceia, Pai, lembrando do teu amor, do teu sacrifício por nós. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor deixou esse memorial que é a ceia, para lembrarmos sempre que comemos e bebemos, esse memorial para que lembrássemos sempre do teu grande amor por nós. Como, meu irmão, beba nessa noite e lembre-se daquilo que Jesus fez. Esse pão, ele não é literalmente o corpo de Cristo, esse suco não é literalmente o sangue de Cristo, mas é um memorial. O Senhor deixou esse memorial para que você lembrasse, toda vez que você comesse e bebesse, do grande amor de Deus pela sua vida. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. O Senhor te abençoe, a tua semana seja repleta de bênçãos, que você possa mastigar essa palavra que você recebeu, que você possa aplicar na sua vida esses princípios, em nome de